Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Governança 4.0, o podcast dos conselhos de administração. E hoje eu trouxe um convidado internacional, um grande amigo, empresário, anjo investidor e agora também escritor. Veio contar um pouco pra gente desse livro fantástico que ele fez, que eu achei incrível, eu já li 2 vezes, e um livro que realmente vai trazer muita mudança para as pessoas. Ele, Lúcio Santana. Olá, Bárbara, muito obrigado pelo convite. Vamos compartilhar um pouquinho da minha vida, do livro e que possa contribuir com outras pessoas também. Não, com certeza, Lúcio. Lúcio, você tem uma história fantástica, saiu do Brasil, menino, jovem, empreendeu, teve sucesso. Mas aqui no nosso podcast a gente fala muito sobre governança corporativa. E você sabe, né, você como um grande empresário, que os empresários têm a empresa como um bichinho de estimação, como um bichinho raro, que é ali, se todo seu, é meu, aquela coisa. E muitos empresários acham muito distante essa atitude que você teve de conseguir sair da operação, de conseguir olhar de fora e poder observar novos mercados, né? Eu acredito que as pessoas têm muito sentimento de posse dos seus negócios. E aí acabam ficando com um mindset muito preso, às vezes não vendo outras oportunidades. E até como você hoje é um anjo investidor. Fala para mim. Essa é a primeira pergunta que eu quero que você ajude os empresários brasileiros. Como desapegar da gestão? Olha, é um desafio, até porque se você coloca empresas pequenas e familiares, o que acontece? É meu, é o que você acabou de falar, é o meu bebê, eu conquistei, eu fiz e eu não quero abandonar. E acaba prejudicando a empresa simplesmente porque quer estar no controle de tudo o que acontece. Então, para mim, usando a minha história, o meu maior desafio foi o desapego. Foi aquela questão que eu vou ter que abrir mão do controle de um departamento. Então, no começo, o maior desafio foi entender que eu não necessito estar em todos os departamentos, eu não preciso saber de tudo, mas eu tenho que ter noção de tudo, através de pessoas, geralmente, o que eu optei foi melhores do que eu em cada departamento e que me tragam relatórios, né? Então, acho que a questão do apego. E também a sensação, quando eu fiz essa transição, aquela sensação de não depender mais de mim. Porque o que acontece? No começo, o departamento sente, a empresa sente. Mas depois você vê que eles têm a capacidade de resolver sem você. Então, acho que na transição, acaba envolvendo aquele sentimento, nossa, não precisam mais de mim. Mas no final você percebe que a empresa ganha mais força e você também. Não, incrível isso, mas eu vou um pouquinho mais fundo com você ainda. Quando a gente fala, né, de diversificar em áreas, trazer melhores profissionais, isso é até interessante que você disse que já teve outros empresários aqui que falam a mesma coisa. Buscar profissionais de mercado que são melhores do que eu, né? Então nós temos que desapegar de ego, desapegar de controle e realmente trazer uma gestão, uma governança, buscar transparência, equidade. Como desenvolver um funcionário, uma pessoa, um executivo melhor do que você? Como achar essa pessoa hoje no mercado? Bárbara, eu não analiso, em primeiro lugar, quando eu sento para poder entrevistar alguém, a questão técnica. Eu olho se a pessoa tem propósito. Eu acho que, para mim, paixão pelo que ela faz. Eu digo que as melhores contratações que eu fiz nesses últimos 6, 7 meses foram pessoas que, quando ela falou sobre o que ela faz, os olhos brilharam. Como assim? É incrível. Começa a falar com alguém sobre algo que ela tem paixão. Os olhos mudam. O rosto, até a postura. A pessoa chega a falar, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Aí eu falo, opa, eu já acertei. Pelo menos na função que eu espero, a pessoa tem paixão, ela tem um propósito que move ela. Então eu diria que o primeiro passo é esse. E segundo, lógico, a parte técnica, ela tem que saber mais do que você, né? Você não vai, talvez, ter o mesmo conhecimento, mas ela vai ter que te surpreender todos os dias com algo novo. Ela vai estar na posição de sempre estar inovando para poder, com apenas alguns pontos,
colocar você na posição de continuar sabendo do que acontece. Excelente. E você agora nessa fase sua como anjo investidor, né? Existe uma pré-análise? Você foca em algum mercado específico, startups, empresas tradicionais? Existe uma pré-análise de quando investir nessa empresa? Ou você tem uma equipe que faz isso para você? Quais os requisitos para você realmente falar assim, pô, essa startup ou essa empresa, ela realmente faz uma diferença? Você exige que a pessoa tenha aí, né, até o nome, o pilar do nosso podcast, ESG, que ela seja uma empresa responsável social, responsável por governança e responsável ambientalmente? Bárbara, existe vários tipos de investidores, tá? Tem investidores que não aceitam nem sentar com o empreendedor se ele já não tem um faturamento mínimo, sei lá, de 1 milhão, 2 milhões. Tem investidor, se ele já não tem uma governança, uma estrutura, ele também não quer. A minha história começou há pouco, tem o quê? 9, 10 meses, quando eu saí da transição de ser Lúcio CEO de uma empresa para me tornar Lúcio investidor anjo. Então, eu tenho uma característica. Eu gosto de sentar com o empreendedor e analisar quem ele é. E mais do que isso, qual é o propósito dele? Eu digo que todas as empresas que eu invisto, se a pessoa não tem um propósito por trás, não me interessa. Qualquer empresa eu invisto, desde que dê dinheiro? Não. Tem que ser empresas que gerem valores e tragam transformações de uma forma ou outra. Tem uma empresa no Brasil, nos Estados Unidos, que mexe com a venda de marihuana, maconha. E, pela lógica, está dando muito dinheiro. A pessoa me conta, Lúcio, é só você colocar valor X, o seu retorno você vai ter em 6, 7 meses. Eu falei, não me interessa. Porque não é algo que você quer no seu hub. Eu não quero que a pessoa olhe e fale, nossa, o Lúcio, ele investe numa empresa que ajuda a causar tal coisa. Eu não tenho interesse em lojas de bebidas. E é minha opção, eu tenho que ter um perfil. Então, eu foco sempre em empresas que, de uma forma ou outra, cumprem um propósito e envolva pessoas. Envolva pessoas. E desenvolvimento de pessoas, mais educação, você escolheu algum nicho específico ou não? A sua classificação para investir em uma empresa sempre é olhar, não quero esse tipo, agora outras eu sou aberto? Eu tenho 3 que eu gosto. Educação, área financeira e tecnologia. Fora disso, eu vou investir em outras também, mas essas são as que eu mais gosto. Até porque tecnologia, ela está dentro do quê? Qualquer empresa. Pode ser padaria, tem que ter tecnologia. Eu falo que antes de ser uma empresa, né, a escola nossa, eu falo, não é uma escola, é uma empresa de tecnologia que ajuda pessoas na área de educação. Então, toda empresa tem que envolver tecnologia. E mesmo as empresas que você investe, você fica depois numa postura como um conselheiro? Fico. E é difícil, né? Porque hoje são quase 16 empresas. Eu pretendo terminar o ano com 50 empresas. Então, o que hoje eu já tenho? Eu já começo, eu já comecei a criar uma governança. Hoje a pessoa me procura. Se ela não traz para mim o mínimo de informação, eu não dou continuidade. Eu mando ela para a empresa de contabilidade que eu tenho. Sim. Então, ela passa, reorganiza, eu ajudo. Tive uma reunião hoje com uma empresa que fez exatamente isso, foi para o escritório de contabilidade, organizou e depois voltou para poder falar comigo. Né? Então, você acaba tendo que colocar pessoas chaves para poder te ajudar. E é o que já está acontecendo. Sim. A gente vê, né, muito o perfil de pessoas que são, né, investidores anjos atuarem como conselheiros depois, né? Até porque pelo tempo de experiência, pela expertise e principalmente pelo network, né? Você pode acelerar muito uma startup aí, às vezes, que está começando, né, com conexões poderosas. E, Lúcio, hoje, em startups, você vê aí um grande crescimento? No seu hub tem algumas startups também? Sim. Ou só empresas tradicionais? Não, tem. A maioria. A maioria? E é um risco grande. Tá? Eu tenho outros amigos que são investidores que falam, eu não toco, eu não quero. Mas lembra, eu não vivo simplesmente para poder ganhar dinheiro. Eu tenho que, de uma forma ou outra, ajudar a transformar
a vida daquela pessoa. Eu tenho um exemplo que uma advogada, que hoje é o nosso escritório de contabilidade, começamos em outubro. Acabamos de mudar para um escritório ali na Berrini, 8 colaboradores. Gente, literalmente eu ajudei a transformar a vida de uma pessoa, que através da vida dela, ela transformou a vida de 8 pessoas, e esse escritório está transformando vidas de várias pessoas que não têm noção. Hoje, o maior erro dos empreendedores, quando eu sento para conversar, eles não têm noção da parte financeira, não têm estrutura alguma na parte contábil, não sabe separar a parte conta pessoal, conta da empresa, misturam tudo. Então, o trabalho que nós estamos fazendo vai muito e direto com o meu propósito. Eu estou ajudando, vou misturando pessoas com negócios. Então, eu sou muito seletivo em qual tipo de empresa que eu quero entrar. Entendi. E a vantagem de hoje a gente transformar as pessoas pelos negócios é realmente o impacto que causa na sociedade, né? É o que você acabou de dizer. Empregando uma pessoa que seja uma líder, que tenha esse caminho de liderança, ela pode pulverizar isso numa capacidade onde já está gerando aí mais 3, 4, 8, 10 empregos, né? Então, o caminho sempre é o empreendedorismo, a educação. E você hoje acha que um olhar para empresas que estão aí no terceiro setor, você já olha isso como investidor? Você já tem alguma coisa voltado para o lado social? Como que está? Tenho. Aliás, mesmo antes de ser investidor anjo, eu já sempre fui muito ligado para a parte social. Eu costumo dizer que o meu sonho nós vamos ter agora uma primeira reunião geral com todas as empresas que eu faço parte, até para que haja uma conexão, um podendo ajudar o outro. E eu falo que eu quero ainda chegar numa reunião e falar, gente, nós precisamos levantar 1 milhão. E aí levantar, cada um falando assim, eu ajudo com 50, eu ajudo com 100. Então, eu já sou muito envolvido e eu deixei bem claro qual é o meu propósito para cada sócio. Então, quando eu inicio uma parceria, eu gosto de compartilhar. E se eu não vejo uma semelhança na questão do propósito voltado para o lado social, a tendência é que eu não vou ter uma sociedade. Então, sou muito ligado, faço parte de vários projetos já e quero crescer, quero continuar com o meu projeto ajudando empresários, gerando riquezas, recursos, para que a gente possa ajudar pessoas que não têm acesso. Você está fazendo uma cultura, né? Eu diria que sim. É uma cultura empresarial nisso. Sim. Você está formando a sua própria cultura para hub de investimentos que você tem, né? Um conectado com o outro, ajudando, apoiando, dando suporte. Sim, sim. E, Lúcio, você também, né, além de tudo isso, que eu não sei nem como você dá conta na sua... Bastante coisa, né? Perco alguns horários, algumas reuniões, mas tem que seguir, né? Tem que sempre seguir. E você tá também, né, no meio dessa correria, lançando um livro agora, o livro Autogestação, que eu particularmente já li 2 vezes, um livro fantástico. Eu quero que você autografe o meu, porque o meu não está autografado, né? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada sua, porque eu acho muito interessante, né? Aqui a gente fala muito de mundo de negócios, falamos muito de mundo corporativo, mas às vezes a gente esquece que as pessoas, elas são formadas de negócios, mas não deixam de ser pessoas, 100%. Né? E às vezes nós temos algumas questões que nós deixamos de lado. Sim. Deixamos de lado de alguma forma, a forma de nos autoanalisarmos, a forma de nos relacionarmos com as pessoas próximas, e isso gera um resultado absurdo. O Autogestação, o que foi na sua vida esse livro tão fantástico? Vamos mostrar para o pessoal? Vamos. Posso mostrar? Claro. Aliás, se você está me vendo aqui pelo YouTube, me ouvindo, deixe seu like, curta e compartilhe aqui esse conteúdo. Olha esse livro que lindo. Essa capa é sensacional, né? Sim. Sou suspeito a falar, mas eu me identifiquei muito com essa capa. Demais. É interessante, Bárbara, que no processo desse livro, e eu aprendi que você tem que dar nome às coisas, né? E até então não era para ser um livro, mas eu já tinha dado um nome. E eu lembro que quando eu sentei para conversar com a pessoa que estava me ajudando, eu sugeri o nome, autogestação. A pessoa falou, não, Lúcio, você quer dizer autogestão? Eu falei, não, autogestação. E eu tive que explicar o porquê. Eu falei, olha, é assim que eu estou me sentindo. É como que eu estou trabalhando com outro Lúcio, dizendo, Lúcio, está na hora de se acordar. Lúcio, está na hora de você se posicionar, parar de ser criança, parar de fazer as coisas que você aprendeu
que você nem sabe que não está te levando a nada. Então é quase que foi um processo do Lúcio ficar mais consciente, começar a tomar atitudes de outra forma. Então foi um processo muito interessante. E aí você me pergunta, o que tem a ver esse livro com empreendedorismo? Eu confesso que até um tempo atrás eu achava que não tinha nada a ver, que era realmente uma história onde eu me posicionei para me levar a uma transformação, crescer, melhorar. E ontem eu fui convidado para ir na Fundação Getúlio Vargas, ali no Alphaville. Eu falei, gente, como assim? Numa sala de aula onde as pessoas estão estudando sobre governança, empreendedorismo, a valuation. E quando a pessoa me convidou, eu falei sim, depois falei não vou. E aí eu lembrei do meu propósito, onde eu me posicionei que toda vez que alguém me convidasse para falar, eu deveria aceitar. Eu não iria mais segurar nada dentro de mim por vergonha ou por incômodo. E chegamos lá, média de 25, 30 pessoas, alunos, várias idades, e começamos a falar sobre negócio. Não teve como não misturar negócios com crescimento, com propósito, e saímos dali, pessoas choraram, pessoas falaram, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Eu imaginava que nós íamos conversar sobre negócios, e você me ajudou a tomar uma nova direção na minha vida. Então, eu não deixo de compartilhar, independente qual seja o negócio, da história que eu vivi de crescimento, de autoconhecimento. Porque nesse livro já era o Lúcio empresário bem-sucedido, não é? Já era. Era um Lúcio que foi para os Estados Unidos com 19, 20 anos, com $1.600 no bolso, com muito custo. Cheguei lá, meu propósito era, eu preciso sobreviver, não tem como dar errado. E comecei trabalhando em várias áreas. Consegui entrar no ramo de financiamento, tive sucesso, ganhei dinheiro, construí minha família. Mas sabe quando você chega numa certa idade que você fala, ok, eu tenho recurso, tenho uma família, mas você ainda sente um vazio, como se algo a mais precisasse preencher, né, ser preenchido. E eu acho que foi nesse ponto que esse projeto nasceu, foi quando alguém me pediu ajuda, né, e falou, Lúcio, eu vejo você fazendo negócios, eu vejo que você tem sucesso, quanto você cobra para ser o meu mentor? Eu dei risada, até porque eu tinha preconceito quando você falava de mentor. Eu falei, cara, não tem nada a ver, eu não sou mentor. Não, mas você faz isso com tanta excelência. Cara, eu faço porque eu aprendi com a vida. Eu meio que, meu pai me falou um pouco, minha mãe me falou um pouco, o fulano, cicrano. E ele chorou aquele dia. Chorou na sua frente. Na minha frente. Nossa. Ele literalmente abaixou a cabeça, chorou. Obrigado, Lúcio. Você ficou extremamente constrangido. No momento, eu só achei chato. Eu falei, nossa, o cara tá chorando. Lembra? Nós estamos falando de um Lúcio que não era sensível para as coisas. Quando ele levantou, na minha sala tem a janela, eu levantei, vi ele saindo, e a sensação que eu tive naquele momento, e eu acredito muito em Deus, foi como que Deus falasse comigo assim, legal, Lúcio, eu te dou um dom, né? Eu falo um dom, um talento, porque eu não fui para a escola para poder aprender sobre negócios. Eu aprendi realmente, né, com Deus me ajudando, com experiências. No campo de batalha. Exato, no campo de batalha. Mas eu entendo que Deus entra e Ele te dá algo para você poder compartilhar com outras pessoas. Isso eu acredito 100%. E literalmente Deus falou comigo, então tá, eu te dei um dom, eu te dei uma habilidade e você está guardando. Então quer dizer que você não sabe o porquê você faz o que faz? Eu me senti assim, uau, que resposta mais cretina que eu dei para esse rapaz. E naquele momento eu me posicionei, primeiro acho que eu fui chocado, né? Algo mexeu comigo e eu falei, a partir de hoje, eu nunca mais vou responder para ninguém que eu não sei o porquê eu faço algo. E foi quando eu iniciei o projeto, eu comecei a escrever. Esta semana, não me senti bem com a situação que aconteceu sobre o negócio tal. Não vou mais continuar. Passado 2 dias, opa, resolvi. É só fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E foi passando... Você mapeou as soluções que você ia trazendo para as adversidades. Fui intencional. No momento eu não sabia para onde iria acontecer. Mas mais do que tudo, Bárbara, eu acho que eu comecei a ter aquela conversa com o Lúcio interior, eu acho que todo mundo tem essa conversa, mas eu comecei a ter uma conversa sincera. Sabe quando você pega e fala, e aí, Lúcio,
que você vai fazer? Até quando você vai ficar deixando de fazer? Você sabe o que você tem que fazer. Aí o Lúcio fala, não, mas você não precisa disso. Você já está bem, né? O que vai mudar se você se posicionar para isso? Então era sempre uma conversa muito, sabe, sempre direcionando para o que eu queria. E nessa semana eu comecei a ter conversa ao nível de falar, Lúcio, eu não suporto mais você. Você é um cara que é super estrategista. Sim. Tá? Você sabe manipular as coisas. Você está usando simplesmente... Olha que absurdo. Eu estava usando o meu lado estratégico para poder me manipular. Olha que ganho que eu estava tendo. Nenhum. Que loucura isso. Não, loucura. Então eu comecei a responder com verdade para mim. Realmente. Eu sou horrível nessa área. Realmente eu estou manipulando isso. Realmente eu não quero fazer isso. E parece que quando eu comecei a responder as coisas de uma forma verdadeira, parece que eu fui ficando mais leve, fui criando coragem, fui sendo vulnerável. É outra palavra que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida, que os homens deveriam ser vulnerável. Entender que não tem nada de vergonha de poder ser sensível para uma situação só porque você é homem. Porque foi colocado aí que homem não chora, homem não pode fazer isso, homem não pode ter dificuldades. Eu só sei que depois de 3 meses, eu me surpreendi. Eu falei, caramba, eu descobri um Lúcio que eu não conhecia, descobri um lado terrível meu. Só que ao mesmo tempo que eu peguei um lado horrível, eu peguei um lado muito bom que eu não conhecia. E aí foi quando as coisas começaram a mudar. Não, e fantástico, porque foi muito pouco tempo, né? Na hora que você imergiu em escrever o livro e fazer toda essa proposta, a mudança, até como anjo investidor, saiu tudo dali, não foi? Saiu. O que eu defino quando você começa a se conhecer? Primeiro você começa a responder de uma forma verdadeira para você. Quando você começa a fazer isso, você começa a se conhecer. Então, caramba, eu sou isso aqui? Beleza. Você começa a ganhar velocidade nas coisas, porque agora você se conhece. Nesse processo eu falei, peraí, lembra, tudo isso é um processo meio solitário, porque eu ainda não estava comunicando com muitas pessoas. Pelo contrário, a minha esposa não sabia. Até o 6º mês, ela não sabia que eu estava nesse processo. Por vergonha, por não querer ser vulnerável com ela. Né? Foi uma combinação de fatores. Mas a velocidade que eu comecei a ganhar, eu falei, cara, Lúcio, isso aqui não dá certo, não. Aí, ao mesmo tempo, eu falei, eu preciso entender o porquê que eu tenho vergonha de falar em público. Aí eu comecei a procurar minha vizinha, minha mãe, minha irmã, amigos da época, da minha rua, pastores que me conheciam. E aí eu fui entender, eu era um cara muito comunicativo, e eu tive que descobrir onde existia uma trava. O porquê o Lúcio parou de se comunicar de uma forma mais efetiva e para mais pessoas. Então, quando você começa a se conhecer, as coisas começam a mudar. E a velocidade que você ganha é fora de sério. Né? Então, eu acho que parte do que eu construí veio simplesmente por me conhecer. Não, e é muito interessante, né, você falar de autoconhecimento, de olhar para você mesmo, porque nós vemos que quando nós implementamos até em empresas, né, processo de autoconhecimento, a gente muda as pessoas de camada de consciência, né, porque muito, às vezes, ali dentro do seu trabalho, no dia a dia, ele acorda, trabalha, almoça, trabalha, janta, banho, cama, acorda e é uma roda viciosa. O dia deveria ser útil, é um dia inútil. O dia inútil, exatamente. Literalmente fez o que a vida coordenou ele. E foi o que eu descobri. Eu não posso mais deixar que as coisas determinem o que eu vou fazer. Mas sim baseado no que eu sei e quem eu sou. E mais importante, qual é o meu propósito? Eu acho que hoje as pessoas vivem de uma forma, ou eu preciso só ganhar dinheiro, ou eu tenho que trabalhar, ou eu só tenho que pagar as contas. Comendo tá bom, eu vim nessa vida somente para isso e ponto. E aí eu acho que é onde as pessoas se perdem e aquele vazio fica. Porque eu acho que se você vive distante do seu propósito, as coisas não têm muito sentido. Fica pesado. Sabe aquela coisa que, Sim. Por que eu faço isso? Ó vida, por que... E ela não consegue. Uma insatisfação persistente, Exato. né? E eu vejo que existe um
movimento de transformação. Porque nós estamos vendo várias NBAs falando de inteligência emocional, exigindo soft skills, né? Que é a inteligência emocional de relacionamento, até para grandes cargos. Sim. Porque se você quer ser um conselheiro administrativo, você tem que saber ali, como fala, equilibrar, conhecer de pessoas, equilibrar situações que às vezes sejam situações críticas, né? Conflitos, mediar conflitos, e tudo isso vai da forma que você conduz. Se você não tiver inteligência para cuidar de pessoas, uma pessoa que é gestor, uma pessoa que é um gerente, um CEO de empresa, não cabe mais isso no mercado, né? O ESG está aí, tá super em alta o tema por causa disso, porque mudou, o mercado mudou, as pessoas que consomem mudaram, e nós temos que olhar principalmente para nós mesmos. Sim. Porque o mundo ele vai exigir isso, os nossos próximos clientes, eles vão querer saber o quanto que essa caneca gera de carbono. Ela quer saber se esse celular foi feito por escravos, se essa roupa tem... Então, assim, o mundo está mudando numa velocidade muito rápida. Hoje, eu até comentei com os meninos ali fora, que eu ouvi um podcast que o cara falou assim, olha, há um tempo atrás, novembro de 2022. Uau! É muito pouco tempo. Porque a velocidade está muito rápido. Então, assim, a gente também precisa ter essa inteligência para absorver essa mudança rápida, né? E é interessante que a maioria das pessoas que eu converso, elas não têm preocupação em se conhecer. Até porque a palavra autoconhecimento, para mim, duas palavras que me irritaram por muito tempo. O autoconhecimento, que todo mundo falava que você tinha que se conhecer, mas para mim até então, você se conhecer era, eu gosto de chocolate branco, eu sei como eu gosto disso, eu gosto daquilo, e para mim era, ok, eu me conheço. E a palavra de propósito. Propósito para mim era o seguinte, eu entendi e eu aprendi que um anjo iria descer e falar, Lúcio, eis aqui o seu propósito. Tcharam! Agora eu entendo. Então, às vezes, nós complicamos coisas que são simples. E aí você me pergunta, Lúcio, como é que você descobriu o seu propósito? Não é nem questão de descobrir. Ele já estava dentro de mim. Eu só comecei a me conhecer. Aí eu comecei a me conhecer, eu falei, caramba, então eu sou ligado a isso e eu comecei a me conectar ao meu propósito. Comecei a me conhecer, comecei a conhecer de pessoas. E para mim o mais lindo, comecei a conhecer mais do Lúcio, mais de pessoas e de Deus. Então, olha que conexão linda. Se conhecer, você melhora com as pessoas e melhora com Deus. Aí a sua vida começa a pegar uma velocidade. Ela começa a ganhar. Se você olha, o Lúcio, abril 7. Né? É interessante, eu nunca gostei de marcar datas. Mas hoje eu gosto. Abril 7, o Lúcio ficou indignado. Ele ficou muito bravo. Ele ficou muito pé da vida com ele mesmo. Aí ele começa um processo. Aí as coisas começam a acontecer. Aí ele entende que ele tinha que ser vulnerável. Mesmo que ele tivesse que passar vergonha, para que houvesse mudança. Aí ele entende que o propósito dele é ajudar pessoas. Mas como eu vou... Sempre ajudou. Mas ele entende que é muito forte isso. Ele tem uma habilidade com negócios. Ah, legal, então eu vou unir. Aí agora, em poucos meses, as coisas acontecem de uma dimensão muito maior do que eu esperava. Então, hoje eu explico. Qualquer pessoa que me pergunta, Lúcio, como assim? Como que você ganhou essa velocidade? Eu falo, me conhecendo. Sendo verdadeiro comigo, respondendo com verdade aquelas questões internas que não é ninguém que faz, é você mesmo. Quantas vezes nós vamos dormir que nós ficamos lá, eu cansei de ser ridículo comigo, respondendo tudo menos a verdade. Né? Então, eu sempre deixo para as pessoas, só responda com a verdade. Com você primeiro. Não precisa envolver ninguém. Seja vulnerável com você. Aí você já vai falar, caramba, você já vai começar a pelo menos ver uma mudança só de você ser verdadeiro com você. E é fantástico isso que você está falando, porque aqui no podcast a gente traz grandes nomes e no final das contas sempre cai na história do propósito, é engraçado. E todo propósito está ligado a pessoas. É muito engraçado isso, e eu acho que talvez eu vou até pesquisar mais sobre, porque a pessoa, quando ela se fecha,
se fecha no negócio dela, se fecha na operação dela, se fecha com a família. De alguma forma, isso tem uma linha tênue de talvez romper ali no futuro. Todo grande CEO que senta aqui, empresário que senta aqui, ele tem um olhar macro. E olhar macro para a sociedade. E o propósito é sempre relacionado a outra pessoa. Sempre. É incrível como o propósito está relacionado a outras pessoas. Você vê assim, grandes companhias que direcionam grande parte do seu faturamento para a parte social, desenvolvem grupos de liderança. Você aí cuidando de outras pessoas, sendo anjo investidor. E a gente vê uma grande satisfação pessoal, além da empresarial, com esse cuidado. Já tinha parado para pensar nisso? Alguém já parou para pensar nisso? Como que o propósito está ligado a outra pessoa? Ó, o que você falou é tão verdade que eu vou voltar agora, lá ainda quando eu era adolescente. Minha mãe chegava para mim e falava... Primeiro que eu era muito bagunceiro, aprontava demais. Então os vizinhos, nossa, dona Rose, cuida desse menino que ele não vai ser nada. Minha mãe chegava para mim, ô Lúcio, não liga não, né? O que você está fazendo hoje aqui não vai definir quem você vai ser. Eu vejo que ela ressignificou algo dentro de mim. E o mais importante que eu vejo que ela falou, é ainda mais, além de você ser alguém muito grande, você vai cuidar de mim. Olha o poder disso. Não sei se ela fez isso consciente ou inconsciente. Quando ela falava isso para mim, ela gerava algo dentro de mim dizendo, mesmo que eu não sou capaz hoje, mas eu preciso dar um jeito de cuidar da minha mãe. Eu preciso dar um jeito de transformar a vida da minha família. Então, inconscientemente, o Lúcio tinha um propósito aqui dentro, que era muito maior de dificuldades, era muito maior de medo de sair do Brasil e chegar nos Estados Unidos e ter que limpar casa, construção, faixa, tudo. Porque eu tinha um propósito. Eu não tinha essa clareza, isso eu confesso, porque eu tive essa clareza recentemente. Mas você entende que tudo é sobre propósito, mas geralmente não é para você. É o que você falou. Geralmente está ligado a outros. O meu propósito de ajudar pessoas a transformar vidas através de negócio, de uma forma ou outra, está ligado a outra pessoa. E é muito interessante também, que é o que nós falamos agora de níveis de consciência. Lá atrás, o teu nível de consciência nível 1, podemos dizer assim, o nível de consciência nível 1 era... Preciso prover para minha família. Preciso ajudar a mudar o status da minha família, da minha mãe. Preciso dar uma casa para minha mãe. Preciso que minha família melhore. E no nível 2, né, subiu. Agora eu posso fazer para outras pessoas. Nível 3, agora eu posso fazer que empresas façam para outras pessoas. Você vê que vai gerando, né, o nível de consciência, ele vai abrangendo mais. E é uma roda, é um ciclo virtuoso. Sim. E é muito interessante que não é referente a dinheiro mais. Exato. O dinheiro se torna consequência, né? A semana passada eu mandei uma mensagem para a moça que me ajuda, acho que mandei 4 horas da manhã, e falei, não acordo mais para trabalhar ou ganhar dinheiro, acordo para cumprir o meu propósito. E mandei para ela. E ela pegou, fez uma postagem, foi assim que eu me senti. Eu falei, caramba, eu estou acordando, eu não estou mais preocupado. Não é porque eu não preciso de ganhar dinheiro, mas eu não estou preocupado. Não é mais referente a trabalho, é referente a cumprir o meu propósito. Aí parece que você ganha uma força, você ganha um poder, que as coisas começam a se conectar, né? Deus começa a direcionar as pessoas que você precisa para suprir talvez algo que ainda está faltando. Sensacional. Gosto muito de falar de propósito, viu? Porque a gente vê realmente que é o que todo mundo hoje dorme a cabeça, queima a cabeça, se preocupa, gera um incômodo muito grande, né? Então, assim, eu sou muito a favor de desenvolvimento pessoal. Acredito e gosto de levantar essa bandeira para as empresas, para levar ali, porque talvez o teu funcionário ele não performa do jeito que você quer, porque ele não tem nem consciência onde ele está. Está arrebentado e não sabe nem onde está. Uma coisa muito engraçada, né? Você pega o Waze, você nunca vai chegar num ponto que você queira, quero ir no shopping, se ele não sabe onde você está. Então, assim, esse poder aqui do presente, onde eu estou agora e para onde eu quero ir, é muito importante. E se eu falar para você que 90% das pessoas, independente de classe social, independente de raça, cor, país, não sabem. Não, concordo. Não sabem. Sabe por que eu concordo? Porque quando você passa por um processo desse, você cria um hábito de perguntar. E é interessante, eu posso estar na padaria, eu saí do hotel agora, olhei para a menina,
Beatriz. Eu falei, Beatriz, você gosta do que você faz? Eu acho que eu tenho um hábito de provocar. Eu percebi que a provocação... Você nem conhecia ela. A Claro mulher que da padaria agora, tipo... Não, do hotel, quando eu saí. Ah, sim. Aí eu falei, você gosta do que você faz? Aí ela olhou, eu até gosto, né? É interessante que com uma pergunta você continua. Sério, então o que você gosta de fazer? Aí ela, eu gosto de desenhar. Olha. Aí eu, e o que você está fazendo então para poder entrar nesse ramo de designer? Puxa, Nada. eu acho que eu não estou fazendo nada, mas eu vou começar a pensar. Então olha que interessante, a pessoa está fazendo algo que não gosta e ela abandona, talvez. Aí você fala, desenhar, o que tem a ver? Tem muito a ver, pode ser que ela vai mudar a vida de várias pessoas através de um desenho. Através de um desenho de uma capa de livro, através de um desenho animado, logo. do que for. Sim. Então as pessoas não pensam, elas basicamente estão vivendo a vida de uma forma, sabe? Eu nasci assim mesmo. Síndrome da Gabriela chama. Eu nasci assim, eu cresci assim. Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar também. Eu vejo, eu sinto essa cegueira no mundo corporativo, nas empresas, eu sinto essa cegueira dessa falta de desenvolvimento e gosto muito de um vídeo chamado A Roda dos Ratos. Põe aí no YouTube, Roda dos Ratos. Você vai ver o ratinho ali, ele acorda, ele vai de manhã, ele vai trabalhar, ele pega o metrô lotado, ele entra, ele faz, e depois uma ratoeira enorme prende ele atrás do dinheiro. Esse vídeo é um vídeo sensacional. Você que está vendo aqui esse podcast hoje, para agora. Não para agora não. Termina de ver o podcast. Termina de ver o podcast e depois vai assistir esse vídeo. É um vídeo curtinho, de 5 minutos, mas ele é impactante como que nós, às vezes não, sempre somos zumbis da nossa realidade. E isso como empresário, isso como conselhos, como família, como amigos, o quanto nós estamos desligados de outras pessoas e desligados da atual realidade, do que você pode fazer para mudança. Com certeza. E olha que interessante. Ontem, nesse espaço que eu falei para algumas pessoas, eu fiz a mesma pergunta. Hoje eu aprendi a perguntar mais. E eu fiz a pergunta, alguém está insatisfeito com o que faz? Aí ficou meio assim, uma moça levantou a mão, mas teve um rapaz que não levantou só a mão não, ele levantou. Eu odeio o que eu faço. Eu vou todo dia trabalhar de saco cheio. Deixei ele terminar, que foi bom. Gente, quando você fica indignado com algo, você gera mudança. Geralmente, mudança acontece quando existem emoções. E ele terminou, eu falei assim, fulano, posso contar uma coisinha que aconteceu comigo? Aí eu contei. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu trabalhava na construção, eu era pintor, entregava pizza, trabalhava no jornal. E eu tinha alguns princípios que eu não abria mão. Eu sempre entregava mais. Fazia melhor do que as outras pessoas. Grato. Eu chegava e eu falava que Deus abençoe o meu chefe. Eu era generoso. E eu honrava a vida dele. Você sabe o que aconteceu? Eu entregando o jornal, uma moça, a Andréa, virou e falou, Lúcio, nossa, eu vejo você sempre ajudando as pessoas, sempre fazendo mais. Eu acho que a minha chefe, eu trabalho numa empresa de financiamento, e eu acho que a minha chefe vai gostar de ter você lá. O que aconteceu ali? Eu sempre pensei que não importasse o que eu estivesse fazendo, gostando ou não, eu iria fazer a diferença. Por quê? Eu não sei quem estaria me vendo. Quem seria a pessoa que me colocaria para um próximo nível, né? Mudou minha vida. Você entende que eu fui trabalhar nesse local. Depois de alguns meses, eu era sócio. Depois de alguns meses, eu tinha construído isso, aquilo. Aí não. Aí ele pegou, baixou assim, ficou pensando. E ainda eu desafiei ele. Eu falei assim, olha, amanhã, quando você chegar no seu trabalho, o seu posicionamento vai ser diferente. E aí depois você pode pegar o telefone com a professora e me fala se daqui 1 mês, 2, 3 meses, talvez você nem esteja mais lá. Porque alguém vai estar olhando, você trabalhando e vai falar, cara, que menino bom, que não tem paixão no que faz. Eu quero ir trabalhando comigo. Então, olha que loucura você fazer a mesma coisa todos os dias e não colocar força para mudar aquilo. Mesmo odiando. Eu saí dali falando, caramba, que ganho que eu tive. Eu fui lá para entregar algo e eu saí de lá pensando. Muito bom isso. Né?
Muito bom. Baita insight. Ó, esse podcast valeu por essa pegada agora. Eu gostei demais. E é exatamente. Esses dias eu conversei com um empresário, um amigo meu, e ele falou a mesma coisa. Falou assim, olha, faça o melhor, entregue o melhor, faça com excelência. A pessoa que vai dar a sua bênção vai ver o seu trabalho. Né? Você não precisa de 10 mil seguidores, 50 mil likes. Você tem. Faça com excelência o que você faz agora. Faça com paixão, com dedicação. Sim. Que a bênção será vida. O que foi que aconteceu com você, Lúcio? Pensa se você viesse aqui somente para poder conquistar seguidores. Né? Tem que ter algo por trás. Você tem que chegar aqui, independente do horário que você tem que fazer. Eu vou dar o meu melhor, eu preciso transformar a vida de alguém. Né? Sempre que eu vou falar em algum lugar, você me conheceu, tá? Então você sabe como eu tinha, ainda estou trabalhando, mas a questão de falar em público para mim era, assim, muito difícil. A partir do momento que eu entendi o meu propósito, que eu entendi que o medo me atrapalhava de cumprir o meu propósito. Eu falei, o quê? Medo? Você tá lascado. Porque agora é o seguinte, quem me convidar eu vou. Você entende que eu confrontei de uma forma e falei, isso é muito bom. Chega. Muito bom. Aí agora, quando alguém me convida, sabe o que acontece? Vou. Eu não penso mais. Porque o meu subconsciente já fala, vou. E acabou. Aí depois eu pego e falo, meu Deus, eu só preciso de uma coisa, que foi um acordo que eu fiz com Deus. Que uma pessoa, de alguma forma, você demonstre para mim que pelo menos uma pessoa foi mudada. Aí sabe o que acontece? Eu saio de um evento, essa semana teve um, na quarta eu recebo uma mensagem. Obrigado, Lúcio. Aí manda uma mensagem no Instagram. Obrigado. O que você falou sobre isso, mudou minha vida. Aí eu fui na escola ontem, recebi uma mensagem da professora. Lúcio, e pessoas choraram ontem. Eu não precisava nem esperar, eu vi, mas ainda recebi mensagem. Lúcio, esperávamos uma aula sobre somente negócio. Você trouxe negócio, você trouxe experiência de vida e mais ainda, você trouxe algo que ninguém estava pensando, que era falar sobre se conhecer. Aí você fala, eu vou deixar o meu medo me segurar? Ele já me segurou por 43 anos. E aí quando você faz isso, a velocidade que você ganha é tremenda. Aí você aceita. Aí o medo já nem te incomoda mais, porque ele sabe que você se posicionou. Então eu falo para você aí, se tem algo que está te segurando, se posiciona. Deixa bem claro que não vai te segurar. Pensa, 43 anos, segurando algo dentro de mim, vamos falar 20, segurando algo que poderia estar ajudando, isso é o que mais me dá força. Me segurando de ajudar a transformar vidas de pessoas. Me segurando de cumprir o meu propósito. Aí eu falo, chega, não importa. Pode ser 500 pessoas que eu vou ter que falar, 1.000, 10 ou 1 a 1. É isso. Eu vou cumprir o meu propósito e eu não vou mais segurar o que está aqui dentro. Mesmo que custe passar vergonha, tá? Mesmo que custe chegar no palco e não sei o que falar, não aconteceu. Eu acho que não vai acontecer. E aí na quarta-feira eu falei, na próxima palestra eu vou entrar dançando. Todo mundo, kkkk. Eu expliquei o porquê. Por quê? Porque medo de dança me dominava. E tudo que me dominava por medo, eu vou executar. Tá colocando ponto final em tudo que te trava. Dança para mim era isso. Medo. Não vou fazer por alguém. Eu vou entrar, vou fazer uma dancinha, vou falar em público. Aí eu vou dar um tapa na cara do medo e falar, você não me segura mais por questão de dança. Eu vou dançar onde eu quiser e você não vai me limitar mais para executar o que eu tenho que executar. Sensacional. Acabou. Aí você começa, bora. Avançar. Vamos fazer o que tem que fazer. Entendeu? Lúcio, fantástico. Como faz para o pessoal descobrir aonde está esse livro? Pode ir no meu site, eusouluciosantana.com. Ali tem o link para poder você comprar. E me fala uma coisa também, como a gente acha você nas redes sociais? Eu sou Lúcio Santana. Eu sou Lúcio Santana. No Instagram. Deixa a mensagem sempre, pessoal, lá? Sim, sempre você vai encontrar uma mensagem. No meu website você também vai ter a possibilidade de colocar a sua ideia. Eu não prometo que eu vou conseguir falar com todos, mas se me chamar a atenção, com certeza. Parte do meu propósito é poder sentar com você, conversar um pouco
E eu sempre peço para Deus que quando eu sento com alguém relacionado a negócios, que ele me mostre algo que a pessoa ainda não viu. Que ele desperte em mim algo para que haja transformação na vida da pessoa. Então, talvez conversando comigo, eu possa te ajudar a encontrar algo que talvez nem a pessoa viu ainda. E graças a Deus tem acontecido, né? E parte desse processo foi eu aceitar o que Deus me deu. E se fosse antes, eu acharia, nossa, como assim você fala que você tem uma habilidade de encontrar... Seria vergonha, mas olha que doido. Tudo que é vergonhoso, às vezes é para te segurar de cumprir algo. E novamente volta para o mesmo ponto. Eu deixei de me pronunciar na vida de pessoas por talvez falar o que vão pensar de mim, quem você é. Hoje eu falo o que tem que falar, eu ajudo, dou meu ponto de vista relacionado a negócios e eu te falo, a quantidade de pessoas que têm falado, caramba, eu não tinha visto isso. Caramba, eu não sabia que eu podia fazer isso. Sim. Ali era tal ponto. Aí você fala, caramba, tá conectando as coisas. É isso que Deus quer que eu continue fazendo. Fantástico. Lúcio, eu não tenho como agradecer essa presença internacional hoje no nosso podcast, da contribuição, do livro fantástico. Vou mostrar de novo aqui o livro para vocês. Está no website do Lúcio, também no link do seu Instagram. Tá lá. Sim, também? No link do Instagram. Eu sou o Lúcio Santana, livro Autogestação, livro bom, gente. Eu li 2 vezes esse livro. E o que eu mais gostei dele é que tem as práticas depois. Eu acho que a gente, às vezes, tem muita teoria e não sabe como chegar ao ponto. Esse livro é sensacional. E é interessante que eu comecei a ler novamente. E hoje eu fui visitar uma pessoa no escritório e o único livro que eu tinha dentro da minha bolsa era o livro que eu estou lendo. E aí eu peguei o livro, eu comecei a colocar, escrever. Falei, caramba, nessa parte aqui que eu comecei a me questionar, foi isso que eu fiz? Né? Legal. Aí eu pegava, dobrava o livro, vou fazer isso aqui, não sei o quê. Quase que eu recebi, olha que loucura, eu recebi novos insights simplesmente por revisar. Exato. Aí eu falei, puxa vida, tem algo para ser continuado aqui. E o próximo, que eu já estou trabalhando, vai falar sobre a alma. Eu vejo como uma continuidade de um Lúcio que se privou de muita coisa, né? Se limitou por não se conhecer e hoje eu quero descobrir o seguinte, o que minha alma, qual foi o papel da minha alma nesse processo e hoje tem sido. É doido, tá? Quero ver, já tô ansiosa pra ver. Às vezes você começa algo e você acha que vai parar. E Bárbara, não para. Aqui, Amém. Autogestação, nasceu um livro, nasceu um novo Lúcio. E agora as coisas começam a acontecer e se conectar. Então, logo, logo, você vai saber um pouco mais sobre esse livro. Daí eu quero você aqui de novo para falar do livro novo. Com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigado, Lúcio. Bárbara. E nos vemos no próximo podcast, Governança 4.0. Até mais.